Fala aí pessoal, meu nome é Danilo Monteiro. Hoje, dia 9/10/2015, sexta-feira, estou gravando aqui mais um vídeo, como eu falei no anterior, sobre padrões gráficos, certo? Lembrando, como falei no anterior também, que não são padrões harmônicos, beleza? Então, no vídeo passado eu falei sobre topos e fundos duplos, certo? Mostrando a forma como eu utilizo, beleza? E passando algumas dicas aí. Da mesma forma, eu irei passar hoje, mostrando também a forma que eu utilizo, a forma que eu opero, e tentar passar aí a forma que eu faço para, quem sabe, poder ajudar alguém que esteja começando aí. Então, dessa vez eu saí procurando as figuras antes para a gente não perder tempo aqui no vídeo. Então eu vou falar sobre a figura do retângulo, certo? Essa figura ela se dá quando o mercado ele consolida. Geralmente ele vem de uma tendência de alta ou de uma tendência de baixa e ele dá uma consolidada, e o normal geralmente é ele continuar a tendência, certo? Então eu não procuro a forma como eu opero, como eu falo, eu não procuro achar a figura do triângulo certinhas, tá entendendo? Aqui está um pouco mal traçada, mas o que acontece é isso, certo? O mercado ele vinha aqui de uma pequena tendência de alta, certo? Então aqui ele deu uma consolidada, beleza? E aqui ele rompeu, certo? Aqui ele rompeu para cima e continuou a tendência. Simplesmente, basicamente isso. O que a gente tem que trabalhar é somente achar esse padrão, certo? Nem sempre, pelo menos a forma que eu opero, quando eu encontro uma figura dessa, nem sempre vai estar lá certinho, topo e fundo certinho. Aqui tem mais uma, certo? Nesse caso aqui ele não continuou a tendência, ele vinha em uma tendência, uma leve tendência de alta, certo? Consolidou, rompeu para baixo, e observem que após o rompimento ele sempre faz uma perna boa. Geralmente o TP, geralmente o movimento que ele faz é o tamanho dessa abertura do retângulo, certo? Geralmente, às vezes pode fazer mais, às vezes pode fazer menos, certo? Nesse caso aqui, ó, ele fez mais. Aqui a gente tem outro até maior, certo? Nesse caso aqui ele não fez todo o tamanho da abertura do retângulo, certo? Pegou aí 155 pips, aqui 116, mas foi quase, certo? Então é uma figura simples, que a gente identifica, e após o rompimento dessa figura, a gente sempre pega aí uma onda boa, uma perna boa, certo? A figura mais comum que eu acho foi a primeira que eu falei, que foi a de topos e fundos duplos. Essa já é uma figura mais difícil da gente encontrar, certo? Mas é uma figura que funciona bastante, é um padrão que funciona bem, certo? Podem observar que sempre que ele rompeu esse triângulo, esse retângulo, perdão, ele está fazendo aí uma boa perna de alta ou de baixa, certo? Então uma coisa que eu uso, né? Uma coisa que eu uso para identificar, às vezes eu nem traço esse triângulo, esse retângulo, perdão mais uma vez, é as bandas de Bollinger, certo?
Então eu vou colocar aqui no gráfico do GBP. Eu não procurei isso, eu vou fazer isso agora no improviso aqui. Então as bandas na configuração padrão mesmo. O que é que eu faço para observar esses padrões? Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui algum. Esse aqui é um caso, vê só. As bandas vinham abertas, fecharam e se consolidaram. Quase que ela mesma fez um retângulo, certo? Como se ela mesma tivesse feito um retângulo aqui. Então, eu nem traço o retângulo, eu nem chego a colocar isso aqui, certo? As próprias bandas de Bollinger é quem vão estar me dando essa formação, certo? Então, aconteceu isso, né? Geralmente ele começou, desceu aqui em cima da banda, aqui foi uma entrada que seria uma entrada falsa no caso, né? Mas aqui, ó, confirmaria, entendendo? Você com um gerenciamento bom, né? Como eu já falei em outros vídeos, como eu já vi outros traders falando, um bom trader acerta 40, 50, 60% das vezes. O gerenciamento de risco é quem vai fazer você ter um bom lucro, né? Aqui tem um gap, fica um pouco complicado para a gente mostrar. Aqui ela forma também um retângulo quase que automático, certo? Então teve a formação desse retângulo e ao final as bandas abriram. A gente sempre vai pegar essa onda, certo? Aqui mais um exemplo, teve aqui a formação, só aqui que vieram abrir, certo? Até uma forma de você rastrear o retângulo sem precisar colocar o retângulo, certo? Pode ver que é uma forma bastante eficaz, você acha até mais entradas, né? Então é uma coisa que me foi passado há um tempo, e após isso praticamente eu não uso não preciso ficar traçando o retângulo ou colocando as linhas em cima e embaixo pra gente esperar romper e tal. A banda geralmente ela me mostra isso, certo? Então seria uma boa dica para rastrear esse tipo de entrada aí. Bem, é uma coisa simples, certo? É uma coisa bem simples esse padrão gráfico, e é uma coisa que você pode lucrar bastante. Não tem muito nem o que mostrar, é só mostrar o básico, o conceito, né? A gente dá um conceito e mostra as entradas, como funciona, e não tem muito o que se falar, não tem muito o que se explicar, né? Isso aí você vai desenvolver com o tempo na prática, certo? Só praticando você vai adquirir a sua forma de operar. Eu costumo dizer que não existe forma certa nem errada. Deu certo, então tá dando certo para você, continua. A gente só não pode ser ganancioso de ver um movimento aqui. Deixa eu ver, consolidou, aí a banda aqui abriu, você tem um TP, seu TP é de 30. O TP é de 30 pips, certo? Só que a onda pegou quase 70. Pegou 70 pips. Eu perdi 40. Aí é aí onde muita gente vai acabar quebrando, perdendo o seu dinheiro, né? É aí onde muita gente acaba se prejudicando, é justamente essa ganância, certo? A gente esquece gerenciamento, a gente esquece tudo. Então tem que ter cuidado nisso. Isso é uma das coisas mais importantes até, que é a análise, né? Com a análise você vai conseguir ter o lucro, e
juntando o gerenciamento, você vai tentar diminuir as suas percas, porque todo mundo vai ter lucro e vai ter perca, certo? A gente tem que saber administrar o seu capital tanto no lucro como na perca, certo? Então, se a gente está começando, e até quem é profissional quer preservar o seu capital, você vai colocar sempre uma perca menor do que o ganho, o seu stop menor do que o seu take, certo? Porque você vai ter uma margem para perder mais vezes do que acertar, e quando acertar, você ter o seu lucro. Então eu pego uma operação, eu já estou entrando em gerenciamento de risco, mas é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, certo? Então eu pego uma operação, eu vou medir aqui, um exemplo, eu medi aqui a distância da banda, 50 pips, certo? Ela começou a abrir aqui, então eu vou colocar meu alvo aqui 50. Vou colocar meu alvo aqui 50. Vou colocar aqui meu stop na banda do meio, 27, 50. Então eu vou conseguir ter uma entrada boa. Da mesma forma, se ela começou a descer aqui nessa entrada falsa, certo? Começou a descer aqui, a banda abriu, começou a descer. Vou colocar aqui meu stop na banda do meio, 27 novamente, e vou colocar aqui o meu TP de 50, certo? Não deu, veio aqui, levei o stop. Cheguei aqui, eu fiz a mesma coisa, só que dessa vez eu peguei os 50. Eu descontei eu paguei o meu stop e tive o meu lucro, sem precisar colocar uma operação que eu tivesse obrigação de recuperar. É onde muita gente se atrapalha também, é nisso de recuperar. Ah, eu perdi, preciso recuperar hoje. Preciso recuperar. Começo a ver entrada onde não tem, certo? Eu quando de início eu comecei a operar, eu costumava usar muito M5, M15, certo? Só que hoje em dia eu uso H1 e às vezes eu ainda acho que não é bom, é suficiente. Eu vou para H4, vou para o diário. Porque você usar M5, né? Você usar M5, M15, M30 é a mesma coisa que você pegar o gráfico e fazer assim, ó. Eu não sei de onde veio a tendência, eu não sei o padrão que eu tenho ali. Eu estou olhando tão próximo que eu não estou vendo ao redor o cenário do mercado, o que se passa, o que realmente se passa, o que realmente tem força, certo? Porque aqui a gente tem duas velas, de uma tá aberta ainda, uma já fechada de queda, que comparado ao resto do gráfico, ela não tem esse efeito todo. Mas se eu for aqui para M5, né? Se eu alterar o meu gráfico para M5 e for observar essas velas, certo? E for observar tudo isso, eu tenho aqui uma queda grande para o mercado. Você vai ver uma queda enorme. Então você pega uma queda, até uma queda dessa aqui, ó, 25 candles numa queda, mas deu 56 pips, uma queda desse tamanho que pegou o gráfico quase todo. Então é isso, a vantagem da gente operar em um time frame maior, e você realmente poder observar o que está acontecendo no cenário do mercado. E isso ajuda bastante, acho que para todo tipo de operação, né? Bem, eu enrolei um pouco aqui para a aula não ficar tão pequeno também o vídeo, né? Com algumas dicas que eu acho importantes. Esse padrão é um padrão gráfico bem simples, mas que ajuda bastante, principalmente quando se faz o uso das bandas para identificar, né? Sempre que a banda abre para um lado, até independente de tal padrão ou não, mas sempre que a banda abrir, o preço sai em cima, furando a linha, geralmente a gente tem uma boa operação, né? Como no caso aqui. Eu não costumo
usar exageradamente vários indicadores, porque isso atrapalha. Mas na análise técnica eu costumo geralmente usar ver um movimento e ver que tem uma linha de tendência, que tem um triângulo, que tem um topo, que tem um fundo, certo? Então tudo isso para fazer a minha operação o mais segura possível. Já no uso de mais de indicadores, você usa 2, 3, 4 osciladores. Um está dando compra, um está dando venda, né? Fica mais complicado, certo? Essa é a minha opinião, é o meu modo de operar. Muita gente opera diferente, né? E eu acho que uma dicasinha fundamental, duas para quem está iniciando, seria: não opere contra a tendência e não opere sem stop. Eu já vi muita gente falar que opera sem stop, que é isso, babá. Passa um tempo e quebra a conta, passa um tempo e quebra a conta. É uma coisa automática que muita gente, quando me fala isso, às vezes eu nem falo mais nada, porque vai quebrar e eu não quero, e você falando, você vai ser chato. Mesmo que o cara quebre, às vezes alguns reconhecem, outros não, vão ficar com raiva, né? Mas é a realidade. A realidade. Eu vejo algumas pessoas comentando em vídeos, perguntando quanto eu ganho, ou quanto dá para fazer por mês, né? Isso é uma pergunta que muita gente às vezes até acha que você está enrolando, mas existem vários fatores que a gente usa para medir esse ganho. Então eu tenho que saber o valor para dizer um ganho preciso a alguém. Eu teria que, olha, eu tenho X na minha conta, eu faço 5%, 3% ao mês, que vai dar tanto. Então eu não vejo necessidade disso. Eu acho que a pessoa que está começando agora, ela tem que, no lugar de visar esse lucro, de procurar esse lucro, ela tem que procurar se manter, procurar fazer uma análise que funcione, adaptar-se, familiarizar-se com os gráficos, certo? Bem, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Em breve vou ver aí mais vídeos, né? Talvez de mais algum outro padrão que eu acho interessante, né? Existem vários padrões interessantes, certo? Eu tenho meus contatos aí na descrição do vídeo, tem link aí de corretoras que eu opero. Não opero mais opções, mas tá aí o link, né? Se alguém quiser se cadastrar, eu vou receber comissão, lógico, a pessoa não vai estar perdendo nada. Eu deixo aí também, não cobro nada, né? Acessa quem quiser. Tem meu contato aí de Facebook, de Skype. Quem tiver alguma dúvida, eu vou estar ajudando no que eu puder, né? Quem tiver sugestão aí de vídeo também. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.